Abra seu coração, porque o Senhor tem algo muito especial para você no dia de hoje. Não perca tempo com nada, se concentra totalmente aqui e seja abraçado por essa glória de Deus. Enquanto você adora o nome dele, mesmo estando aí em sua casa, e é edificado por meio dessa palavra que veio do coração de Deus para você no dia de hoje. Vamos usufruir dessa glória poderosa. Chega junto, se concentra aqui, fica aqui com a gente. Não deixa nada atrapalhar você, porque Deus hoje marcou um encontro especial com sua vida. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Oh, oh. Oh, oh, oh. Eu te quero, Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio é, meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Tu és a minha porção, Senhor. Oh, tu és a minha herança. Tu és tudo, 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 tudo que eu preciso. Jesus, meu pastor, meu Senhor. Meu anseio, cante. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te,
Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Alguém que encontra alegria certamente fará de tudo para ter essa experiência de maneira constante, perene, diariamente. Quem não quer encontrar esse tesouro? E vale salientar que a alegria é totalmente diferente de prazer. Porque o prazer ele se torna muitas vezes doentio, principalmente quando a gente se vicia em algo que de fato nos traz prazer, mas que não produz em nós de fato alegria. Alegria é diferente. A alegria nos preenche. A alegria está presente, a alegria é constante. Paulo encontrou um motivo que podia sim trazer para ele essa alegria constante, independente da situação que ele estava vivendo. Aliás, não apenas Paulo, mas tantos homens e mulheres que se encontraram com alegria indizível, que é a alegria de viver a realidade do Evangelho, a realidade do Reino de Deus, essa realidade viva, presente, que nos toca de maneira profunda e nos faz viver de maneira diferente, a qual nós jamais viveríamos antes, nas antigas práticas que nós tínhamos, que trazia sim momentos de prazer, mas não alegria.
A alegria preenche. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nós estamos diante daquilo que trazia alegria para o homem que mudou a história do mundo. A gente está diante do segredo de um homem que pôs toda a sua vida em algo que ele acreditou. O compartilhamento de hoje vai trazer para nós essa raiz profunda que fazia com que a vida de Paulo fosse de fato tão frutífera e resplandecesse aquilo que nós podemos encontrar, por exemplo, no Salmo 1, uma vida plantada sob as correntes das águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha. Quem não tem a realidade de Deus, a realidade do reino em sua vida, jamais poderá experimentar dessa realidade, que é completamente diferente daquilo que o mundo pode prover para a gente. É mais precioso do que mansões, é mais precioso do que a fama, é mais precioso do que o elogio e a glória dos homens, é mais precioso do que os títulos acadêmicos, é mais precioso do que qualquer prêmio que a gente possa ganhar nessa vida. Paulo encontrou um tesouro que fez com que ele se entregasse completamente. Paulo encontrou aquela pérola preciosa que faz ele deixar todas as coisas para abraçar isso. Por isso que a gente vê ele falando, mesmo em meio a uma situação de desgaste, de tristeza, que poderia sim trazer sobre ele ansiedade, porque afinal de contas ele estava preso. A gente encontra Paulo feliz. A gente encontra Paulo com coração alegre. A gente encontra Paulo jubiloso, porque ele tem o maior tesouro. Ele tem o Evangelho. E a continuação da nossa exposição dessa carta aos Filipenses traz exatamente essa predisposição do coração de Paulo em viver de maneira poderosa, única, a realidade de Cristo Jesus em sua vida. A partir do versículo 12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Até aqui por enquanto. Paulo, ele olhava para a sua vida e olhava para as circunstâncias adversas que ele estava enfrentando e ele tinha a convicção de que em todas essas coisas a mão de Deus estava presente. Deus não havia o abandonado, pelo contrário. Ele cria na providência de Deus, nesse Deus que transforma o mal em bem, nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. Nesse Deus que faz com que até mesmo uma situação tão complicada como essa pudesse produzir frutos para aquilo que Paulo mais amava e preenchia o seu coração, aquilo que fazia com que a sua mente tivesse o brilhantismo que
que ela teve para transformar a realidade social em tantos lugares por onde ele passou. Aquilo que fazia com que ele provesse ações transformacionais e, ao mesmo tempo, pudesse viver restrições, humilhações, perseguições, lutas por causa dessa verdade. Paulo, ele sabia que a prisão dele não impediu que o ministério dele pudesse, de alguma maneira, ser parado. Aliás, nem com relação ao ministério dele, mas em relação a tudo aquilo que ele estava vivendo no Evangelho de Cristo Jesus, a saber, essa chegada do reino de Deus, que vem transformando todas as coisas, essa chegada do reino de Deus a partir da pessoa de Cristo Jesus e sendo derramado sobre a vida de Paulo e sobre a vida da igreja, esse chamado de manifestar esse reino. Ele sabia que esse reino é inabalável, esse reino não para, esse reino sempre avança. Então ele olha para a situação da vida dele e ele tem essa convicção firme de que Deus, ele transformou esse mal em bem. De que Deus se utilizou até mesmo de sua prisão para fazer com que o Evangelho se tornasse conhecido. E é muito importante falar aqui que não é simplesmente um pensamento positivo que Paulo está tendo em relação à vida. Pelo contrário, ele sabe da realidade do mal que está ali, e o meu pensamento positivo não transforma a realidade do mal que está ali. Paulo, ele sabia que ele lutava contra poderes espirituais do mal, ele lutava contra uma cultura maléfica que fazia com que as pessoas se sentissem presas pelo domínio dos Césares, pelo domínio romano, que fazia com que as pessoas se sentissem presas pelo domínio religioso, tanto pagão quanto judeu. Ele sabia que ele lutava contra todas essas formas de mal que se levantavam contra a própria humanidade, contra a própria criação, contra aquilo que Deus havia criado. Ele sabia que esse mal existia ao seu redor, porém, ele tinha essa convicção na palavra de Deus e no Evangelho, não apenas como um sentimento, um pensamento positivo, mas como uma intervenção real daquilo que Deus está fazendo na história, transformando todas as coisas. Paulo era um testemunho vivo dessa realidade que chegou. Isso tem uma raiz profunda, isso tem uma base extremamente firme. Ele vive a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, que tira todo o medo, que demonstra como de fato nós devemos viver como humanidade, que demonstra como de fato nós devemos viver como povo chamado a manifestar para o mundo o que significa ser gente. Paulo, ele tinha um testemunho vivo da realidade desse evangelho que alcançou o coração dele e transformou ele. Por isso que ele olhava para a situação que ele estava vivendo e ele se regozijava. Regozijo-me e sempre me regozijarei. Por quê? Porque esse evangelho tem sido pregado entre todos os povos enquanto eu estou preso. Alguns pregam por interesse próprio, achando que isso vai causar alguma coisa no meu coração. Alguns pregam achando que isso vai causar alguma inveja no meu coração. Ou, aliás, eles pregam porque eles têm uma cobiça em relação ao que eles podem fazer com essa palavra que eles pregam. Eles buscam a glória humana. Outros, porém, não. Pelo mesmo amor que eu tenho pregado esse evangelho. Esse evangelho que muda todas as coisas. Então, sendo um testemunho vivo do que o evangelho pode fazer, Paulo não está trazendo aqui palavras vazias. Paulo está trazendo, sim, uma palavra que transforma.
ele foi preso porque ele viu Cristo Jesus se manifestar a ele. E ele foi chamado por Cristo Jesus para se tornar essa mensagem para o mundo, esse testemunho para o mundo. A gente poderia pensar que Paulo era um louco, porque afinal de contas eu estou sendo preso por expressar a minha fé. Eu poderia negar tudo isso. Eu poderia negar a minha esperança, afinal de contas eu não estou ganhando dinheiro com isso, eu não estou ganhando nenhuma posição de poder político com isso. Aliás, eu estou ganhando perseguição, lutas, açoites, apedrejamento, naufrágios, como ele mesmo falou. Paulo poderia ser tido como louco, mas não, ele não poderia negar aquilo que ele enfrentou. Por causa do Evangelho, por causa daquilo que ele viveu no testemunho de Cristo Jesus, ele não poderia negar aquilo que ele viveu, a sua experiência real com a pessoa do Cristo vivo que vem trazer a verdadeira esperança para essa humanidade. Então ele se regozija, ele sabe o que muda o homem, ele sabe o que liberta o homem, ele sabe o que quebra os poderes espirituais do mal que prendem tantas pessoas a mundo afora. Poderes que ganham, sim, contornos de manipulação e poder por meio de estruturas filosóficas, ideológicas e políticas. Ele sabia que a mensagem do Evangelho era capaz, sim, de quebrar isso. Por quê? Porque ele experimentou do poder de Deus. Ele viu o poder de Deus. Ele manifestou o poder de Deus. São histórias fabulosas de como esse homem ficou conhecido como aquele que tem transtornado o mundo, porque afinal de contas, a vida do reino que se manifestou na pessoa de Cristo Jesus se manifestava na pessoa de Paulo também. A esperança nutrida desde a lei e dos profetas de que o reino de Deus chegaria a ponto de retirar toda forma de mal da terra estava sendo experimentada na vida de Paulo. Ele confiava nesse evangelho poderoso. Ele confiava naqueles que, por amor, estavam pregando esse evangelho de maneira poderosa, assim como ele viveu e pregou. Porque quando o evangelho chega, tudo muda. E é interessante que nos seus testemunhos, lá, a Félix, Paulo, ele diz assim que eu fui chamado para trazer pessoas do império de Satanás para o império de Deus, para o reino de Deus. Esse reino que é maravilhoso. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo se alegra na esperança que ele tem do Evangelho. O Evangelho consumia a sua alma, o seu coração, o seu corpo, a sua vida, o seu tempo, os seus pensamentos, os seus investimentos. Paulo vivia para o Evangelho. Diante desse homem, o texto fala que alguns da guarda pretoriana passaram a conhecer o Evangelho de Deus. Ouviram a causa dele estar preso. E a causa era: eu testemunho de que os mortos ressuscitam. Essa é a nossa fé. O mundo não está em destruição, pelo contrário, o mundo está passando por um processo de restauração e ressurreição de todas as coisas. Tudo há de ter vida, e vida para sempre, vida eterna, porque Cristo Jesus, aquele que eu prego, o Cristo, ressuscitou dos mortos, ungido, o Messias, a esperança das nações, aquele que tanto judeus quanto gentios esperam ansiosamente para trazer paz à terra. Sim, a esperança veio, ela está aqui, e eu manifesto isso através da minha vida, através do meu ministério, através das minhas palavras. Por isso que eu estou preso.
E o que é mais impressionante é que no capítulo 4 dessa mesma carta, no verso 22, ele vai dizer que alguns da casa de César vos saúdam. Ou seja, o evangelho tocou a vida de alguns soldados, a vida de alguns empregados que estavam ali na casa de César, e quem sabe a vida de alguns familiares também. Esse evangelho fez com que a visão de mundo dessas pessoas se mudasse completamente. Imagina que tanto os da guarda pretoriana quanto aqueles que estavam a serviço do César, provavelmente aqui era Nero, esses percebiam que na vida daquele homem, o ambiente que o cercava, o ar que estava pairando ali, a presença de Deus, a graça em suas palavras, o sorriso evidente, a esperança mesmo em meio à doença. Eles perceberam que havia algo diferente nesse Senhor que ele servia, porque afinal de contas ele trazia liberdade e não prisão. Ainda que Roma desse tantos benefícios para os seus cidadãos, eles perceberam que não havia luz no Império Romano. Não havia divindade no César romano. Eles perceberam que aquela idolatria que cercava aquele império e que fazia com que ele permanecesse de pé, as festas, a imoralidade que cercava os bacanais romanos, gerava prazer, mas não gerava alegria. Eles encontraram aquilo que poderia trazer de fato transformação para o mundo também. O Deus Criador de todas as coisas, que não reduz a sua glória e não entrega a sua glória para homem algum. Ele interveio na história, demonstrando amor por essa humanidade, fazendo coisas poderosas, manifestando milagres, libertando pessoas de espíritos demoníacos, de opressões satânicas, fazendo com que religiosos, poderosos, governos temessem uma mensagem que dizia para cada pessoa que nós temos sim livre consciência, livre pensar, livre religião, e nós podemos nos submeter não a um César, mas ao Deus Criador de todas as coisas. Ah, irmãos, Paulo encontrou a vida. Paulo encontrou o Evangelho. Paulo experimentou da glória da presença de Deus em Cristo Jesus. E ele não iria negar isso por nada. E aqueles que se encontravam com Paulo, inclusive os soldados fiéis de Roma, passaram a se curvar a esse Evangelho. Por onde eu e você caminha, por onde nós caminhamos, a gente mostra sim uma diferença real em nossas vidas. Por onde eu e você caminha, a gente mostra por meio de palavras, ações, a presença do Espírito Santo em nós, o poder de Deus em nós, que existe um reino diferente do reino desse mundo. O reino desse mundo é muito monótono. O reino de Deus, pelo contrário, é maravilhoso, é intenso, é mais alegre, é mais saboroso, é criativo, é ousado, não teme, porque sabe que o Senhor está conosco. E o reino de Deus se manifesta através da sua vida, da minha vida. Paulo se alegrava nisso. Essa era a alegria de Paulo. Simples assim. Ele acreditava naquilo que ele pregava. Ele acreditava naquilo que ele abraçou. Ele acreditava não apenas por um salto de fé, uma experiência apenas, digamos assim,
intelectual, mas ele acreditava porque ele viu, ele tocou, ele experimentou, ele viveu. Para ele deixar tudo, ele precisava viver isso, experimentar isso. É o que mais para frente a gente vai compartilhar um pouco mais sobre o tamanho da renúncia de Paulo. Considerou tudo como refúgio perto da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo estudou na escola mais conceituada de sua época, aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, fundador da ordem dos fariseus, os peruxins. Ele deixou tudo, ele deixou a glória dos homens para seguir a sublimidade desse evangelho de Cristo Jesus, a esperança das nações, aquilo que nós tanto ansiamos. Sim, ele é real. E o apóstolo Paulo continua no verso 19 dizendo: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, como também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo aqui está num dilema. E o dilema de Paulo é ser liberto, estar livre, ser liberto para, de alguma maneira, fazer com que esse evangelho frutifique ainda mais e possa produzir mais a vida do reino no meio desses irmãos em Cristo, porque Paulo ele sabe seu chamado, sabe seu ministério, ele sabe a importância que ele tem, de fato, para o ministério que Cristo Jesus deixou para ele fazer. Ao mesmo tempo, ele, dentro da convicção que ele carrega, ele tem a tranquilidade de falar que se ele morrer, ele vai estar feliz do mesmo jeito. E Deus vai ser glorificado através da morte dele, porque afinal de contas, a prisão dele fez com que muitas pessoas pudessem compartilhar desse evangelho ousadamente, sem medo. O martírio dele faria com que as pessoas também continuassem a compartilhar desse evangelho sem medo, porque afinal de contas é algo esplêndido você ser martirizado por aquilo que você acredita, e mais esplêndido ainda quando isso é de fato a realidade de todas as coisas, a realidade existencial, a realidade como ela é. O apóstolo Paulo, ele tinha essa firme convicção de que estar com Cristo seria infinitamente melhor. É interessante pontuar aqui que essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo. A segunda prisão, ele de fato estava caminhando para a morte. Mas na primeira prisão, como ele mesmo fala aqui, ele sabia que ele teria sim uma oportunidade de estar mais uma vez servindo aos irmãos e fazendo o nome de Jesus conhecido entre muitas outras cidades, entre outras nações. Porque cumpria a Paulo sim fazer aquilo que Cristo Jesus havia ordenado para ele. Já pensou a gente ter uma consagração tal,
uma vida devotada de tal forma que a gente pudesse declarar como Paulo declarou: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Será que você, na sua sinceridade, na sinceridade do seu coração, na profundidade de sua fé, no conhecimento de Cristo Jesus que você abraçou, no seu testemunho, você pode dizer: o viver para mim é Cristo? Você vive completamente para Cristo Jesus? Isso, gente, não implica necessariamente em você se tornar uma pessoa que vai se dedicar totalmente ao ministério, como alguns pastores fazem, como alguns missionários fazem, porque de fato é sua profissão, é o seu chamado, é sua vocação. Mas isso implica sim em você entender que tudo, absolutamente tudo na sua vida gira em torno de um alvo maior, que é muito mais do que apenas o seu bem-estar aqui nessa existência, que é muito mais do que o seu enriquecimento, que é muito mais do que uma busca hedonista do seu coração, procurando de alguma maneira prazeres e prazeres sem fim, seja em viagens, seja em vícios, seja em sexo, seja em Netflix, seja em aplicativos, seja em celular, enfim, algum vício que tenta tomar conta do seu coração. A sua vida não está voltada apenas para os prazeres momentâneos que esse mundo pode dar e que tem se tornado cada vez mais entediante, tem se tornado cada vez mais doentio. A nossa vida está voltada para esse evangelho do reino que chegou. Esse evangelho do reino que muda todas as coisas, que muda a vida, que muda a visão, que nos dá um propósito maior. Nós caminhamos para experimentarmos desse reino agora e da plenitude dele no futuro. Paulo tinha em mente exatamente essa perspectiva. Ele encontrou o maior tesouro. Ele encontrou um motivo para viver e morrer. Ele encontrou um motivo para se entregar completamente. Será que você encontrou esse motivo em Cristo Jesus? Será que o evangelho, aquilo que o evangelho nos diz, aquilo que você experimenta no evangelho, faz com que você viva definitivamente, completamente para ele? Isso implica, de fato, em você ler a sua vocação, que é tão importante, o seu trabalho, que é tão importante, como algo que vai manifestar a glória de Deus. Vai mostrar como Deus planejou esse mundo. A sua vida deve ser manifestação de como Deus planejou que as pessoas fossem. Porque você tem o evangelho. E esse evangelho que empolgava tanto o coração de Paulo, o coração dos discípulos, que fizeram com que esses homens se entregassem completamente a ponto de morrerem, não negarem a sua fé. Essa paixão deve estar no nosso coração. Esse desejo, esse amor deve movimentar a nossa vida. Essa é a causa e a razão da experiência com o poder de Deus na história. Nós vivemos, de fato, completamente consagrados para essa obra que Deus nos entregou. Não apenas a um homem, um líder espiritual, mas à igreja de Cristo. Você que se declara cristão, por onde você vai, você carrega a luz da glória do evangelho, a esperança que fez com que soldados romanos, os da casa de César, pudessem mudar todo o direcionamento da sua vida, estivessem dispostos a abrir mão a todos os privilégios que tinham por serem cidadãos romanos, estavam dispostos a abrirem mão até mesmo dos recursos financeiros provindos de sua fidelidade a um governo, por encontrarem um tesouro maior. Algo que eles poderiam colocar toda a vida. E algo que trazia tanta alegria.
Irmão, você quer viver esse poder do Evangelho? Você quer viver esse poder do Evangelho? Você está vivendo na sua vida como se estivesse dentro de um labirinto, perdido, sem saber para onde vai, procurando sim preencher o vazio da alma, o vazio do coração com tantas coisas. Mas eu quero convidar você nesse momento, que já experimentou de tudo nessa vida, que é inteligente, que pensa, que reflete, a ir por um caminho de fato iluminado, cheio de desafios, mas um caminho correto, que conduz você para aquilo que Jesus chamava de rios de água viva, que flui no nosso interior. Uma alegria que o mundo não pode tirar. Uma esperança que não acaba. Uma esperança que é real, que é viva, que toca, que transforma, que muda tudo. Esse caminho é um caminho tão fácil. No sentido, entenda bem, que é simples. É Jesus. Não precisa de guru espiritual, não precisa de mentor, não precisa de alguns sacerdotes que colocam-se como intermediadores, não precisa de um monte de parafernália religiosa para você encontrar. Não precisa. Só precisa nesse exato momento se colocar diante de Jesus. Dizer, eu estou aqui, eu quero viver esse evangelho e clamar por ele. Eu estou aqui, eu quero viver esse evangelho. Eu quero viver essa realidade. Eu quero viver esse poder que transforma tudo. Eu estou aqui, eu quero viver. Ele vai abrir um caminho nesse labirinto. Ele vai abrir uma porta no céu para você e para você viver a realidade desse reino que toca todas as coisas e transforma tudo. Esse evangelho de Cristo Jesus fazia com que Paulo renunciasse tudo, entregasse tudo e vivesse completamente para ele. Isso é maravilhoso. A gente compreende que é aquilo que ele dizia: quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei isso para a glória de Deus Pai. É maravilhoso. Eu quero convidar você, assim como Paulo, assim como os guardas que experimentaram dessa realidade por meio de Paulo, a viver completamente para o Evangelho. Vamos viver isso? Vamos ver os frutos que se darão a partir da nossa vida em Cristo Jesus? Nele há alegria, nele há festa, nele há glória que esse mundo não pode dar. Vamos viver isso? Quero desafiar você nesse momento a se colocar em oração diante de Deus, se consagrando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu estou aqui. Enquanto você escuta essa música, se quebrante na presença de Deus, diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver esse evangelho. Eu quero que a minha vida sirva para manifestar essa realidade maravilhosa que chegou. Eu quero viver esse evangelho. Vamos viver isso? Vamos orar nesse momento? Oremos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que presença gloriosa do teu Espírito. Cante comigo aqui, ó. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Uma coisa eu te peço, Senhor, que eu possa viver todos os dias da minha vida para a tua glória, Deus. Me ajuda, Pai, a consagrar meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo aquilo que faz parte de mim ao Senhor, Deus. E assim, Pai, manifestar a tua realidade para tantas pessoas que estão precisando viver essa viva e real esperança e que se frustram, Senhor, diante de um mundo extremamente mau, extremamente doente, extremamente distante. Ó Deus, no nome de Jesus, queremos ter essa experiência viva e real de esperança, uma alegria indizível que Paulo tinha, a ponto de dizer que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Nos ajuda, Deus, me ajuda, Deus, a viver isso, Pai. No nome de Jesus. Vá ao encontro dessa pessoa que se sente, ó Deus, presa num labirinto. Tira ela de lá. Resgata ela agora. Invade esse ambiente que ela está, Senhor. Transforma ela completamente. Que ela se encontre com a realidade de Cristo Jesus, esse poder que transforma todas as coisas, em nome de Jesus. Derrama alegria sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida, o poder e a alegria que vem do Espírito Santo seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Te vejo
em nosso curso de discipulado, no próximo programa, no próximo domingo. Que Deus te abençoe.